Gente, como é que o Cruzeiro com tanto dinheiro tem como goleiro reserva de um veterano, que é o Cássio, um goleiro com um rival direto não quis mais? Por quê? Olha isso aqui! Eu acredito bastante, mas muito, no potencial do Gerson. Não, mas- Um Não, jogador o Gerson de é um um dos ano melhores. pra cá, ele não pode ter perdido tantas qualidades, até de liderança técnica. Olha o que vem agora! Não sei se é impressão só minha, mas eu tô percebendo muito que o Gerson, quando avança, quando consegue fazer uma jogada mais ofensiva, ao invés de ficar preocupado em talvez concluir a jogada, até fazer uma finalização, chutar pro gol, ou então tentar achar ali o Caio Jorge, eu sinto que o Gerson fica preocupado em achar o Matheus Pereira pra, sabe, meio que destruir. Prosseguir a jogada. Prosseguir a jogada. Segura essa aí! Gerson e Jonathan Jesus, informação que a gente tem. Eles deixam. Teve que vir um treinador de Guayaquil, falar o óbvio, que o Cruzeiro é temido pelo mundo inteiro. Mas calma aí! O que o Príncipe fez nesse time, hein? Ele cara, sempre volta, né? O Príncipe sempre volta. Se liga agora nas principais notícias do Cabuloso. O goleiro reserva do Cássio, que por infelicidade se machucou, que é o Matheus Cunha, é o goleiro que o Flamengo não renovou o contrato. O Flamengo não quis ficar com ele, deixou, ele terminou a sair livre. Gente, como é que o Cruzeiro com tanto dinheiro tem como goleiro reserva de um veterano, que é o Cássio, um goleiro com um rival direto não quis mais? Por quê? Sabe assim, vamos raciocinar. Inclusive nesse jogo você percebe assim, tem que tirar os méritos, a vitória do São Paulo foi categórica, mas em todas as jogadas o que me passava a sensação é o seguinte, aquele goleiro que sabe que não vai acontecer nada, não vai sair uma grande defesa ali. Meio bracinho de jacaré, sabe? Não vai fazer uma defesa espetacular, não vai fazer a diferença, não vai crescer pra cima do Ferreirinha, criar uma dificuldade. E com um goleiro assim não vai fazer a campanha que fez no Brasileiro passado, Exato. mas nem... Então assim, olha que loucura. E o William naquele segundo gol, meu Deus do céu, né? O cara não interceptou o passe, muitos erros. Aí você vê, o Arthur Jorge chegou, 3-0 do Vitória, opa, agora vai. Vai nada. É a pior defesa do campeonato. O confronto tá melhor com a pior. 20 gols sofridos. Gente, o Cruzeiro tem a pior defesa do campeonato, que tem o Clube do Remo, que estava na Série C outro dia, que é um orçamento muito mais modesto, que a Chapecoense, que também estava na segunda divisão há um tempão, do que o Vitória, que, lutou para sobreviver na Série. Times de orçamentos muito menores, né? Entre outros. E o Cruzeiro, pior defesa do Campeonato Brasileiro. 20 gols sofridos, tomou um sacode que podia ser demais, de fato, no sábado. Seríssima situação. Agora repara nisso! Acho que entra na questão da característica que o cara não tem. Qual característica? Posso te dar um exemplo? Pode. Kaká foi o melhor do mundo. Sim. Não era líder. Quando não era protagonista. Entregaram pra ele uma Copa e falaram, Kaká, você é o cara. Ele deu conta. Porque naquele time do Milan... Ele teve estofo pra liderar? Não teve. Não, ele foi melhor do campo quando ele jogava livre Milan, e não foi coadjuvante na seleção ele brasileira. era, o Betinho. Então agora faz o paralelo. O líder era o Sidorf naquele time. Faz o paralelo agora com o Gerson. Não tem características de líder. Ele brilhava no Flamengo, mas o Flamengo tinha nem acho vários que ele protagonistas. eu acho que ele não precisa ser o líder, mas ele tem que ser a referência técnica. Então, ele pode ser o líder técnico, mas ele não tá sendo. Mas ele pode ser. Ele pode ser. Eu acho que precisa encontrar o posicionamento melhor pra ele em campo. Eu acredito bastante, mas muito, no potencial do Gerson. Não, mas- Um Não, jogador o Gerson de é um um dos ano pra melhores. cá, ele não pode ter perdido tantas qualidades, até de liderança técnica. Porque no Flamengo, e ele tinha outras lideranças técnicas, e ele, em vários momentos, ele sobressaiu em cima desses caras. Quando você joga com craque, fica fácil. Que beleza, hein? Hoje mais ela alerta, é mais severo alerta. agora. Fica fácil de jogar com gente boa, cara. Quando eu venho aqui, tá tranquila. Eu posso falar pouco que tá tudo certo. Então- Agora a questão é quando você tá jogando no meio de um time que você tem que consertar em algumas coisas. Mas a expectativa. existe... Peraí. Mas a expectativa é Existe alta. qualidade técnica. Não, mas não é existe disso que eu tô falando. suficiente. Mas a expectativa, cara. Quando eu vim aqui outro dia e falei, poxa, colocaram uma expectativa no Gerson dele ser a contratação do ano. Mas ele é a contratação do ano. O Pedrinho poderia ter distribuído melhor em mais contratações. Ele colocou no Gerson a carga que talvez O ele não Betinho falou suporte algo de ser o muito líder importante. para resolver o problema. O Betinho Ele não falou vai algo criar muito diferença. Ele não vai, me perdoa, só pra terminar e passar a bola pra você. É. Ele não vai ser o cara que vai dar o passe, que vai gerar o título. Ele não vai, ele pode fazer isso se ele tiver alguém que esteja fazendo isso junto com ele e ele seja o protagonista. O Gerson. Gerson. O Gerson. Ele pode se tornar ali o bom coadjuvante, o baita coadjuvante, Nossa, mas eu acho ele que ele é muito- veio como protagonista e não conseguirá ser. Mas ele pode ser. Você falou uma Não sei se é impressão só minha, mas eu tô percebendo muito que o Gerson, quando avança, quando consegue fazer uma jogada mais ofensiva, ao invés de ficar preocupado em talvez concluir a jogada, até fazer uma finalização, chutar pro gol, ou então tentar achar ali o Caio Jorge,
eu sinto que o Gerson fica preocupado em achar o Matheus Pereira pra, sabe, meio que destruir. Prosseguir a jogada. Prosseguir a jogada. Eu tô muito com essa impressão, cara. Tem várias jogadas que eu falo, putz, vai lá, Gerson, porque é um perfil do Gerson, né? Essa chegada rápida, tal, e chegar chutando, e chegar finalizando. E ele no Cruzeiro não tem feito isso. Parece que a hierarquia ali, ele tá fazendo ele a procurar chegar, ficar dando muita preferência pro Matheus Pereira, sabe? Então, assim, o Matheus Pereira, quando é um cara que tá jogando sério, ontem o segundo tempo dele foi muito bom, cara. Então, quando ele tá concentrado, jogando com mais objetividade, cara, é sensacional, ajuda demais o Cruzeiro. Agora, quando ele começa demais, ficar fazendo muita falta... Ontem eu vi uma estatística que eu fiquei de cara. Você sabe que o Matheus Pereira é o jogador mais faltoso do Brasileirão? Então, um meia, um camisa dessa. É um cara mais faltoso? E ele tá com essa mania de fazer muita falta boba, de parar muito jogo. Até porque tal. ele que tem que chegar à frente, ele que tem que sofrer a falta e não fazer a falta, né? Exatamente. Então, assim, o que eu desejo pro Cruzeiro e pro Gerson é isso, que ajude mais o Matheus Pereira nessa função, sabe? De construir as jogadas, de finalizar e não sobrecarregar, não ficar tendo o Matheus Pereira muito como uma referência pra isso. Que os dois consigam dividir um pouco essa função, essa responsabilidade que eu acho que o Cruzeiro só vai ter a ganhar, né, nessa situação aí. Caio Jorge ontem teve algumas oportunidades, mas assim, não deu sorte. Agora o Chico da Costa, que infelicidade, hein? Como é que perde um gol daquele? Cara... Inacreditável. O bom é que não fez falta, né? Não fez falta pro resultado do jogo. Ah, é. Não interferiu no né? resultado. É verdade, mas é o tipo de gol que o cara não pode perder, cara. Mas escuta só isso aqui. Gerson e Jonathan Jesus, informação que a gente tem. Eles deixaram o jogo somente por causa de cãibra. Uma cãibra mais forte, claro. O Cruzeiro jogou na quarta, jogou no sábado e jogou ontem aqui no Equador. Então, uma cãibra mais forte no Gerson, uma cãibra mais forte no Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus, que não era titular desde aquele jogo diante da equipe do Betim, quando ele se machucou, inclusive. Mas não será um problema aí para a sequência. É só esse período de recuperação e domingo estarão à disposição. Aí temos que ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Mas olha só o que vem agora. Teve que vir um treinador de Guayaquil, falar o óbvio, que o Cruzeiro é temido pelo mundo inteiro. O Cruzeiro amedronta todos. Ninguém é La Bestia Negra, ninguém é rei de copas na sacanagem. É porque é a equipe brasileira com o melhor aproveitamento, melhor média de jogos por vitória na história da Libertadores. É porque é o único brasileiro a nunca ter caído na fase de grupos na história da Libertadores. É porque é o brasileiro que mais deu tapa na cara de argentino. É por isso. É porque foi um dos primeiros campeões da Libertadores brasileiros. Bicampeão, então. Tem time aí que é tri, que é tetra hoje, mas que nem pensava. O Palmeiras nunca tinha vencido a Libertadores, o Cruzeiro era bi. O Cruzeiro era bi quando o Palmeiras nunca tinha vencido a Libertadores. E já era bi rebaixado quando o Cruzeiro nem pensava o que era a Série B. Então respeitem a tradição do gigante incontestado do futebol mundial. O Cruzeiro tem que ser mais respeitado. O Cruzeiro tem um grande time, o Cruzeiro tem um grande elenco, o Cruzeiro tem um grande treinador, o Cruzeiro tem um Mineirão, que se o Cruzeiro terminar em primeiro na fase de grupos, será uma grande arma para os jogos de volta do mata-mata. O Cruzeiro está sim. Você, cruzeirense, teve que ouvir o treinador do Barcelona de Guayaquil que o seu time é temido. Toma vergonha na cara. Você toma vergonha na cara. O Cruzeiro briga assim pelo título e você tem que parar de ter medo. Ninguém ganha nada por medo. Se vence com amor, se vence com honra, com coragem. Acreditem no Cruzeiro. Mas eles têm um ponto. Então, como você avaliou aí o Matheus Cunha muito bem, Matheus Cunha foi bem, o Lucas Silva foi muito bem. O que o Príncipe fez nesse time, hein, Milton? Ele sempre volta, né? O Príncipe sempre volta. É uma coisa engraçada, né, cara? O Príncipe, você coloca, o Lucas Silva é aquele jogador, normalmente o técnico chega e fala assim, não, vai ali, segura um pouquinho. Aí ele sempre vai voltar. E olha que ele voltou como segundo volante. E funcionou tranquilo. Desculpa, como primeiro volante. Ele joga como segundo, mas entrou como o primeiro volante. Ok, foi bem também, sem problema. Acho que jogou, assim, bem acima, né, do que a gente esperava. Então, realmente, cara, o Lucas Silva é um problemaço aí que todo técnico normalmente... Todo mundo tira o Lucas Silva e todo mundo volta. Ele volta, o time consegue ter uma melhora, né? Sempre o time consegue... É isso aí. O Kaique também foi bem demais. O Kaique foi, inclusive, o líder de ações defensivas aí do Cruzeiro. O Fagner foi muito bem, inclusive nos aplicativos aí de scout, né? O Fagner teve a melhor nota aí pra nós. O Matheus Pereira eleito o melhor jogador da partida na nossa jornada esportiva 98, porque o Matheus Pereira fez o gol, né? Exatamente. E só um detalhe, gente. O Mateuzinho não dá pra ser primeiro volante. Como ele carrega um pouco mais a bola, né? Então fica ali como segundo, você pode até utilizá-lo como segundo volante, beleza, tranquilo. Mas como primeiro não. Ou é Lucas Silva, né, que quebra um galho lá fazendo a primeira volância, e o Romero, claro, na minha visão... Quebra o galho? Não, quebra o galho porque na minha visão... Quando não tiver o Romero, como ontem, ele entra e resolve. Tem que ser ele. Sim, mas é o que eu tô te falando. A não ser que você contrate outro. Né? O Romero pra mim, na posição de primeiro volante, é o destruidor, é o cara que chega ali. Limpa trilho, né? Limpa trilha, é isso que a gente porque pra jogar de segundo homem de meio campo é o Gerson. Sim. Pra jogar de segundo volante é o Gerson. Pra o Matheus Pereira jogar de camisa 10, jogar de armador. Fala, torcedor do maior de Minas.
Chegamos a mais um fim de vídeo aqui, trazendo muitas informações para você do Cabuloso. Olha, queria saber a tua opinião, mas antes eu quero te agradecer, tá? Te agradecer por ter assistido esse conteúdo completo. Espero que você tenha gostado e que você tenha ali, olha, entendido tudo que surgiu aqui de assunto, né? E que, claro, você deixe agora a sua opinião aqui nos comentários. E aí eu queria saber de verdade, tá? Tem alguma dessas opiniões aí, tem algum desses conteúdos aí, desses assuntos que você aprova? Tem alguns que você diz assim, cara, o que ele falou ali foi besteira demais, é loucura o que ele tá falando. Bom, deixa tua opinião aqui nos comentários, aproveita, claro, se inscreve aqui no canal, ative as suas notificações é muito importante, você não faz ideia, tá? Faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo aqui, que esse tema, né, esses temas que acabaram de acontecer aqui no vídeo, sejam relevantes para que outros torcedores do Cabuloso possam também assistir. Torcedor, olha, você sabe, né? Você torce para o maior de Minas. E como o maior de Minas é informação 24 horas, 7 dias por semana. Então, saiu na mídia nacional, saiu na mídia internacional, qualquer assunto do Cabuloso vai estar aqui nesse conteúdo. Então não perde tempo não, tá? Não perde tempo mesmo. Ativa essas notificações aqui no sininho, deixa o teu comentário, porque olha, o teu comentário, para você ter uma ideia, o teu comentário, ele faz com que a gente entenda que às vezes rola um debate aqui, sabe, muito forte. Opiniões que faz o nome do Cruzeiro crescer nas redes sociais. E a gente também entra nesse embate aqui, conversando, dando opinião, às vezes discordando, muitas vezes concordando com muitas opiniões aqui, mas aqui a gente sabe, é uma comunidade do maior de Minas, é uma comunidade do Cruzeiro. Deixa aqui tua opinião sobre esses temas desse vídeo aqui, e daqui a pouco, claro, a gente volta com outros assuntos e com outras informações. Não esquece, tá? Deixa esse like aí também agora nesse vídeo, e claro, daqui a pouco a gente volta. E quando eu voltar, eu trago mais a repercussão da mídia nacional e internacional sobre o maior de Minas, o Cruzeiro, o Cabuloso, o Celeste. Daqui a pouco a gente volta. Tamo junto. Grande abraço. Valeu, torcedor.